Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 58ª noite. Dinazade nessa noite não acordou tão cedo como na véspera. Não deixou, contudo, de chamar a sultana antes do amanhecer e pediu-lhe que continuasse a história do terceiro Kalandar. Sherazade tomou imediatamente a palavra. Senhora, após ter me falado um dos 10 rapazes, como vos contei, envolvi-me na pele de carneiro, armado da faca que me fora dada, e quando os 10 rapazes me vestiram com a pele, retiraram-se para o salão. O Roque, de que me haviam falado, não demorou em aparecer. Caiu sobre mim, pegou-me com suas garras, como se eu fosse um carneiro, e levou-me para o alto de uma montanha. Quando percebi que estava novamente em terra, vali-me da faca, cortei a pele, livrando-me dela, e pus-me diante do Roque, que imediatamente voou para longe. O Roque é uma ave branca, monstruosamente grande. Sua força é tal que arrebata elefantes na planície e os leva para o pico das montanhas, a fim de devorá-los. Na minha impaciência em chegar ao castelo, não perdi tempo e apressei de tal forma o passo que em menos de meio-dia o alcancei. Posso afirmar que o achei mais lindo ainda do que descreveram. A porta estava aberta. Entrei num pátio quadrado e tão vasto que havia em torno dele 99 portas de sândalo e aloés e uma de ouro, sem contar as várias escadarias magníficas que levavam aos aposentos superiores. As 100 de que falei davam para jardins, depósitos repletos de riquezas ou lugares que continham coisas surpreendentes. Vendo na minha frente uma porta aberta, entrei num grande salão, no qual se encontravam sentadas 40 jovens mulheres de tão perfeita beleza que a própria imaginação não poderia superá-las. Usavam vestidos magníficos. Mal me viram, levantaram-se todas ao mesmo tempo, e sem que eu as saudasse, disseram-me com grande demonstração de alegria: Sede, senhor, bem-vindo. E uma delas, falando em nome de todas, disse-me: Há muito tempo que aguardávamos um cavaleiro como vós. As vossas maneiras nos mostram que possuis todas as boas qualidades que poderíamos desejar, e esperamos que não acheis nossa companhia desagradável e indigna de vós. Após muita resistência de minha parte, forçaram-me a sentar num lugar um pouco mais alto que o ocupado por elas. Ao lhes dizer que aquilo me entristecia, responderam: É o vosso lugar a partir desse momento. Sois nosso senhor, nosso amo e juiz, e nós, vossas escravas, prontas para receber vossas ordens. Nada no mundo, senhora, me espantaria como o ardor e a solitude de tão lindas mulheres. Uma delas trouxe água quente e lavou meus pés. Outra me derramou perfume nas mãos. Umas trouxeram tudo quanto se fazia necessário para que eu trocasse minhas vestes. Outras me serviram magnífica refeição. Outras, enfim, se apresentaram com taças, prontas a dar-me vinho do mais delicioso. E tudo se fazia sem confusão, com ordem, uma união admirável e maneiras que me encantavam. Bebi e comi, após o que todas, rodeando-me, me pediram que lhes contassem a minha viagem. Narrei-lhes as minhas aventuras, e nisso me demorei até a chegada da noite. Tendo-se Sherazade calado naquele ponto, sua irmã perguntou-lhe a razão. Não vês que já é dia? Respondeu a sultana.
por que não me acordaste mais cedo? O sultão, a quem a chegada do Calândar ao palácio das 40 formosas mulheres prometia coisas agradáveis, não querendo privar-se do prazer de ouvi-las, mais uma vez adiou a morte da sultana.